Leitura diária. Êxodo 21. Leis acerca dos escravos hebreus. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá junto com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso será deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Leis acerca da violência e dos acidentes. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoou seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente.
Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Amém? Para refletir, neste capítulo de Êxodo, vemos a instituição das leis acerca dos servos hebreus, sendo instituído um período em que este poderia escolher entre liberdade ou servidão perpétua. Observa-se também instruções sobre a venda de uma filha. É instituída ainda as leis acerca da violência, fazendo-se distinção acerca do dolo e da culpa. Vimos no capítulo anterior que o Senhor concedeu os 10 mandamentos a Moisés. Após ao presenciar todos os eventos que ocorriam no monte, como trovões, relâmpagos, trombeta, o povo se atemorizou e ficou de longe pedindo que Moisés intermediasse aquilo que Deus falasse. Também Deus institui as leis acerca dos altares, sob pena de morte. Exclui sequestro e a imposição de escravidão a um israelita. E embora a vida dos escravos pudesse ser difícil, havia penalidade para maus tratos, e os escravos que fugissem não deveriam ser entregues a seus senhores. Estes versículos tratam da condição e dos direitos também de uma mulher que tinha sido vendida com a expectativa de se tornar um tipo de esposa de segunda classe, algo como Agar, Bila e Zilpa, que deram filhos a Abraão e a Jacó. Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo, a traição, afastá-lo-ás do meu altar para que morra. Afastá-lo do meu altar descreve o assassino como tendo vindo ao santuário para proteção. Contudo, mesmo o altar do Senhor não provia asilo para uma pessoa que planejasse um homicídio. Esta é uma lembrança de que os espaços e objetos sagrados do Senhor não eram dotados de um poder que pudesse ser manipulado à parte do Senhor. Se um escravo morresse de tanto apanhar, a morte seria punida com a morte. Se o escravo sobrevivesse, mas viesse a sofrer um dano permanente, ele ou ela seriam libertados. Uma morte posterior poderia ter outra causa que não a ação do proprietário. Nesse caso, o proprietário não deveria morrer, visto que é sua propriedade. Adota um ponto de vista pragmático e admite que o proprietário mostrará consideração pela potencial perda financeira e não pretendia matar
ou aleijar permanentemente o escravo. Se homens lutarem e ferirem uma mulher grávida, assim que seu fruto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher, e ele julgará segundo o que os juízes determinarem. E se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Uma indenização deveria ser fixada por um golpe que causasse um parto prematuro. Os únicos outros usos da palavra aqui traduzida como qualquer dano ocorrem em Gênesis 42, 4, onde o dano que Jacó temia era que Benjamim viesse a morrer. A série, que começa com vida por vida, parece ter sido uma fórmula que podia ser repetida em parte ou na totalidade, até mesmo em situações como blasfêmia, onde o dano físico não estava em questão. A fórmula requer uma punição proporcional em vez de um processo de escalada de violência entre pessoas ou familiares, em contraste com a atitude de Lameque em Gênesis 4, 23 e 24. Considerar a gravidez como uma complicação especial sugere preocupação com a criança. Algumas outras mortes ocorreram em penalidades financeiras. O caso admitia que mesmo o dano involuntário deve ser reparado, enquanto Êxodo 1:2, com sua descrição de dano intencional às crianças, está por detrás desta passagem. E se um homem ferir o olho do seu servo ou o olho de sua serva e o danificar, deixá-lo a sair livre por causa do seu olho. E se ele atingir o dente de seu servo ou o dente de sua serva, deixá-lo a sair livre por causa do seu dente. Dentre todas as outras leis abrangentes ao mesmo assunto, esse capítulo revela o Senhor orientando seu povo acerca da responsabilidade de cada pessoa frente a seus atos. Também ensinaria as diferentes consequências que sobreviriam em razão deles. Ao passo que a lei previa uma transgressão a uma pena, ela, de igual forma, trazia uma solução ao caso, uma compensação ao injustiçado, demonstrando que o Senhor não seria conivente com injustiça e impunidade. Vemos desde as primeiras leis sendo levada em conta a intenção, o dolo da ação. Aquele que ferisse alguém de modo que este morresse, deveria ser morto. No entanto, se não houvesse intenção naquele resultado, ele apenas deveria ser banido. Assim, temos que a vontade e a gravidade de cada ato são levados em conta pelo Senhor, e para a aplicação da punição é indispensável para refletir a justiça. De igual forma, vemos estes princípios balanceadores sendo levados em consideração acerca dos nossos pecados. Jesus afirma, por exemplo, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Marcos 3:28. Importante destacar, por fim, quanto à instituição dada acerca do aborto causado por duas pessoas que, ao brigarem entre si, ferem uma terceira pessoa, a gestante, resultando em perda do bebê. Aquele que ferisse assim não deveria morrer, contudo deveria indenizar na medida da exigência do marido dessa mulher e conforme o deliberado pelos juízes. Sabe-se que, não raro, esta orientação é subvertida e utilizada como argumento para abrandar a prática do aborto. Contudo, é importante esclarecer que a instrução não visa atenuar a tragédia do aborto. Ela, neste caso, estaria objetivando sinalizar a solução que seria trazida para aqueles envolvidos no caso que, sem intenção, causaram aquela morte prematura.
Ademais, as Escrituras em sua integridade revelam o valor da vida desde antes da concepção. Deus escreveu nossos dias quando ainda eles sequer existia. Salmo 139:16 fala disso. O Senhor é o Deus da vida e da justiça. Amém? Continuemos juntos para descobrir algo mais da palavra, da vontade do nosso Deus para a nossa vida. Que o Senhor Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.